E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos e falar do relatório do Fatinha. Relatório referente a março, que estava atrasado, hein, dona BRC? Mas que agora no final de abril eles lançaram o relatório de março e o de abril, eles colocaram em dia, mas que estava atrasado sim. Então vamos direto para o relatório? Não perder muito tempo. Relatório de março. Como tese, o FAT trabalha com lajes corporativas, deixando a laje já no esquema que o inquilino precisa para entrar, conceito de plug and play, ele só conecta as coisas e já começa a trabalhar, e isso permite com que o fundo trabalhe com contratos atípicos, né, de prazos mais longos, não tem revisional, mas ele consegue cobrar um aluguel maior, porque ele já deixa toda a obra ali efetuada para o entrante. Eu expliquei melhor sobre a tese no vídeo de apresentação do fundo, então tá aqui em algum lugar na tela, mas a tese é essa. Eles são mais focados ali no middle market, né, empresas que não precisam de uma área tão grande, então isso facilita na hora de recolocar inquilinos. Sai um inquilino, entra outro, e isso eles colocam aqui que o prazo médio de recolocação tem sido de 13 dias, o que é muito bom. As unidades ficam vagas por pouco tempo, né? Muito bom mesmo. Nesse último mês, o fundo teve uma leve queda aqui na BL entre as compras e vendas, mas a gente vê um pouquinho mais para frente aqui essa diminuiçãozinha. O fundo composto por 110 lajes, pô, é bastante coisa. E olhando os relatórios, né, se a gente fizer uma comparação retrospectiva de um ano para trás aí, a gente vê que ele saiu de 53 lajes, ali na casa de um pouco mais de 50, porque o último que eu lembro é 53, para 110 lajes, né? Então, ele incorporou bastante unidade, o fundo vem crescendo em ABL, o que é muito bom, né? E as lajes são distribuídas em 53 edifícios. Então tem mais de uma unidade por alguns prédios, né? Isso que ele quer dizer. E tem uma concentraçãozinha ali em Vila Olímpia, no Brooklyn, se eu não me engano, e na Berrini. Nas outras são porcentagens menores, mas a gente também vê mais lá para baixo, alocados para 93 inquilinos diferentes. Então é um fundo super pulverizado, né, em termos de inquilinos, o que é muito bom também. Taxa de administração aqui de 0,8% sobre o patrimônio, muito tranquila e não tem taxa de performance. Então, valores bem ok. Bem ok, né? Administrado pela BR Capital e o consultor ali é a Unitas, equipe do professor João e da Carolina Gregório. Então, vamos passar para os destaques financeiros. Patrimônio de 416 milhões, ainda é um fundo pequeno, ainda está buscando crescer, mas na casa de 400 milhões. Valor de patrimônio, R$ 98,00, fechou a cota mercado a 75, então temos um descontinho ali, né, em relação ao valor patrimonial. O fundo está com 13 milhões em caixa, o que cobre bem, né, os CRIs, a amortização dos CRIs que ele tem a pagar aí. E esse valor vai dar uma mexida nos próximos dois relatórios, porque o fundo está fazendo umas vendas, então vai entrar um valor de principal ali para o caixa, e aí a gente vai acompanhando para ver se o caixa consegue pagar lá o que precisa, né? 4 milhões 375 mil cotas integralizadas no fechamento do relatório. No relatório passado eram 4 milhões e 200 mil e poucas cotas, né? Então mostra que ele integralizou umas cotas, ou seja, aumentou a ABL. E aí a gente consegue perceber isso nesse slide mesmo, nesses aumentos de receita, né? Quando a gente vê esses aumentos de 5%, 6%, é porque estão entrando novas unidades na conta. Então ele aumenta esses números de receita, aumenta o número de cotas, né? Porque ele faz o pagamento com cotas, e aí o rendimento fica estável ali na casa dos 80 centavos agora. Né? A gente não pode se deixar deslumbrar muito por esses resultados positivos operacionais enquanto ele está integralizando unidade, porque esses aumentos vêm de uma nova unidade, né? Mais ou menos isso, só para a gente ter isso em mente. As despesas aumentaram bastante esse mês, aí 10%, a gente vê mais ali para frente por quê. O CRI teve pagamento de juros ali de 287 mil, o que está na faixa de pagamento mesmo, veio até um pouquinho menor esse mês. E aqui, ó, no cantinho temos a questão da BL, que deu 130 metros negativos, né? Porque ele vendeu uma área maior do que as áreas que ele comprou. A venda desse conjunto do edifício Banco Mercantil foi maior do que a metragem dos conjuntos aqui do edifício Gaudí. Então teve essa pequena quedinha aqui na ABL.
Como os destaques, né, de comentários da gestão, a gente tem que a receita total caiu, esses 2%, né, mostrados aqui, teve essa quedinha, e essas quedinhas se deu ali por conta de algumas verbas de rescisão, de entrada e saída de inquilinos, aqueles que saem em 13 dias, né, já está relocada a área. Então teve um descompasso ali dessas verbas rescisórias e aí gerou essa reduçãozinha. Enquanto que a receita recorrente subiu por conta do reajuste monetário anual em 9 dos contratos, show de bola, e porque as unidades ali do edifício Brasílio Machado, aquela aquisição mais recente, meio confusa, mas mais recente, está começando a pagar. As unidades estão começando a pagar. Então a gente vai ver nos próximos relatórios que mais unidades vão sendo locadas e vão pagando os aluguéis. E aí a gente vai ver um aumento na receita recorrente de aluguel. Beleza? Das vendas, o fundo agora está com 2,3 milhões para distribuir. Essa venda gerou acho que 2,8, tá mais lá embaixo no relatório, mas ele já pagou alguma coisa esse mês, né? Por isso que a pagar tem 2,3. E é isso aí, com eles pagando 600 mil, mais ou menos, que é o que veio no relatório na DRE desse mês, isso aqui deve dar para uns 6 meses, por aí, assim. Se eles pagarem a mesma coisa. Se não, eles vão pagando gradativamente aí para gerar um retorninho maior, né, para os cotistas. E já tem o ganho de capital aqui do Banco Mercantil. Os dividendos lá do TJKB, naquela venda que eles fizeram para o TJKB, das unidades de healthcare e receberam em cotas do TJKB, totalizaram 142 mil no mês, que é o padrãozinho que está pagando, que o TJKB paga lá os seus 13,26, 13,29 por cota, algo do tipo, e dá esses 142 mil aqui no mês como renda de fundos imobiliários. Beleza? A despesa subiu 10% aí, principalmente por conta dessas despesas de IPTU, que vão ser reembolsadas pelos locatários. Na compra do Brasílio Machado, ficou acordado que o FATN vai pagar o IPTU, enquanto está nesse período de obras, aí pelos próximos 12 meses, né? Ele vai pagar o IPTU, e conforme ele paga, o Brasílio Machado, nos cotistas do Brasílio Machado, reembolsam o IPTU. Então a DRE ela vai dar uma bagunçada no próximo ano, porque o fundo vai ter um custo alto, porque ele está pagando IPTU, e no outro mês ele recebe o pagamento do IPTU que ele pagou. Só que sempre vai ter esse atrasozinho de um mês, então a gente sempre vai ter uma despesa maior nos IPTUs, assim, pelo menos é o que eu entendi e o que eu espero ver na DRE, entendeu? É algo para a gente acompanhar, mas eu acho que esses valores vão vir maiores nos próximos meses aí. Liquidez de 15 milhões no mês, dá um pouquinho menos de 1 milhão por dia ali, considerando os dias úteis de pregão, né? E o fundo buscando nesse 1 milhão por dia. Ainda é um valor pequeno, né? O fundo é pequeno, então ele ainda tem uma liquidez mais restrita, assim. Os reajustes feitos nesses conjuntos aqui foram comprados 5 conjuntos no edifício Gaudí, como a gente viu, somando 266 metros quadrados. E esses conjuntos comprados, eles estavam vazios. Então, o vendedor acordou com o fundo de ir pagando o valor do aluguel enquanto eles estão vazios, né? Então, o fundo pode mostrar uma vacância física, mas não uma vacância financeira, porque ele vai continuar recebendo até que esteja tudo alugado. Beleza? E concluiu a venda do conjunto 102, lá do Banco Mercantil, gerando os 2,8 milhões. Então é 2,8 milhões mesmo, mas ele já distribuiu esse mês, então por isso que lá em cima a gente viu 2,3 a distribuir. Show? E ainda tem uma tratativa aqui de vender uma parte desse edifício Millennium para gerar mais 500 mil de ganho de capital a distribuir. Em relação ao Brasílio Machado, formalizada a contratação de locação do conjunto 12, outros conjuntos estão em fases avançadas de negociação e tem outros conjuntos que já têm visitação ali e tudo mais. O que faz com que 24 mais 23, aqui, 47% do fundo ainda esteja em negociação para receber os aluguéis, né? Esse daqui do conjunto 12, ele já começa a pagar em maio de 25. Tirando a parte que está vaga também lá no fundo, que a gente vê daqui a pouquinho também, ele está negociando para que receba logo os aluguéis desses conjuntos. E também tiveram aqui as obras de um retrofit sendo feito no Brasílio Machado, em que foi aprovada lá a reforma da recepção, instalação de gerador, as coisas que estão aqui.
E aí eles colocaram aqui algumas imagens, né? Do térreo como era, do térreo como pretende ficar, né, no projeto, e o subsolo e um modelinho de escritório. Aqui, ó. Vai ficar maneiro, vai ficar bonito. É o que a gente sempre fala, né, gente? Só fazendo comentário aqui no meio. É o que a gente sempre fala. A gestão imobiliária da Unitas é um absurdo, cara. Eles são muito bons, muito bons. Acho que eles vão conseguir locar esse prédio inteiro muito antes até do que o mercado espera, assim, né? Só a questão de relatório mesmo que é muito confusa. A comunicação deles é muito confusa. Mas em termos de trabalho com os imóveis, eles são muito bons. Isso aí não dá pra negar, não. Indo para os indicadores, desconsiderando o Brasílio Machado, tá tudo 100% locado, exceto essas comprinhas agora, que fez ali do edifício Gaudí, que ainda estão vazias, né? Mas pré essa compra estava tudo locado. E do Brasílio Machado a gente tem ali vigente já 11,76%, contratado 18%, e aqui em tratativas, essa parte aqui que ainda não tem um prazo, né, para pagamento do aluguel. E nas explicações aqui ele fala, que eu comentei ali em cima, né, que os primeiros 12 meses vai ter um reembolso das despesas de condomínio e IPTU por parte dos cotistas do Brasílio Machado. Ah, e um outro ponto, ó. O fundo ele está retendo os dividendos a serem pagos ao Brasílio Machado. Porque os cotistas do Brasílio Machado receberam cotas do FAT. Esse pagamento ainda não está sendo feito, justamente para segurar esse impacto ali da vacância, né? E aí, conforme for locando, ele começa a pagar os cotistas do Brasílio Machado. Entendeu? E as lajes lá do Gaudí apresentam vacância física, mas não vacância financeira. Em maio, agora, a gente vai ver mais reajustes, né? Um pico maior aqui de reajustes no ano. Os vencimentos contratos em 25 é muito pouco, só vamos ver uma parcela maior lá em 27 mesmo. E os contratos hoje girando aqui na casa de 3 anos, os contratos médios de locação. Uma outra coisa muito interessante nos indicadores operacionais é a gente ver o quanto que o aluguel por metro quadrado veio subindo, né? Isso aqui é muito legal. E isso aqui pode ser até um pouco maior, porque essa receita ela não representa fielmente os valores contratados, porque essa BL usada no cálculo aqui, receita sobre metro quadrado, é sobre todo o metro quadrado do fundo. O que está vago, que não está pagando ou algo do tipo, ele também está na conta. Então, se a gente for considerar a receita só do que está alocado, esse valor é até um pouco maior, entende? Mas ainda assim, pegando na mesma base de cálculo, a gente consegue ver um aumento aqui bacana da receita de locação, né? Que mostra que eles estão realmente conseguindo passar preços dentro da estratégia, muito bom. Mais da metade aqui do contrato IPCA, mas ainda tem um valor grande de IPM. Na DRE, a gente vê aquele diminuição aqui, né? Da alocação, como a gente viu lá em cima, aqueles 2%. Mas a gente vê uma receita operacional subindo. E aqui é onde a gente percebe a distribuição da venda dos imóveis, né? Tinha caído para 170, não tinha quase nada para distribuir, e agora voltou a pagar os 600 mil que eles estavam pagando como distribuição do ganho de capital. E aí deu uma fortalecida de novo no resultado aqui de 80 centavos. Isso aqui deve durar mais 6 meses com o que tem lá. Só que eu acredito que eles vão reajustando o quanto que eles vão distribuir conforme as receitas de locação para manter esses 80 centavos. Eles vão tentar manter esses 80 centavos. O problema dessa parte do relatório é que fica muito difícil você saber quanto que é a receita recorrente, quanto que é o pagamento recorrente. Porque sempre entra um negocinho diferente aqui e é difícil de você saber. Eu já até mandei e-mail para eles comentando disso, mas dessa vez eu não tive muito sucesso na resposta. De que talvez fosse legal deixar mais claro quanto que é o recorrente, efetivamente, né? Como primeira sugestão. E aí tem outras sugestões em relação à DRE aqui, que aí eu vou falando mais para frente. O aumento das despesas em 10% aqui, sendo essas duas linhas as linhas principais de IPTU, como falamos. E aí a gente pode ver que ao longo do tempo eram valores pequenos. E ele passou a ser um valor grande por conta lá do Brasílio Machado. E eu entendo que isso aqui vai se repetir nos próximos meses. Então não é uma coisa pra gente ficar assim, chocado. Mas conforme ele paga no mês, ele vai receber no outro, então vai ter esse descasamento e esse valor vai ficar um pouco mais alto por enquanto. E muita obra, né? Lá no Brasília Machado. Então, essa linha de obras e melhoria de ativos, ela também vai ser de valores um pouco mais altos.
nesse período aí. 287 mil no custo de securitização, o custo do CRI, um pouco abaixo dos outros meses, né? O que é bom, a dívida impactou menos nesse mês. E sobrou aqui 54.890 para o fundo de reposição de ativos. Esse fundo de reposição de ativos aqui, o FRA, ele é 3% da receita. Se a gente fizer 3% desses 4.460.000 aqui de cima, dá um valor. Desse valor, eles usaram 78 mil para pagar essa parte de obras aqui. Dos 127, 78 mil veio desses 3%. Entende? O restante, que é esses 54 mil, vai para um fundo de reposição de ativos, que é justamente para usar nessas obras e tudo mais. E aí era o meu segundo comentário da DRE. Eles podiam colocar aqui quanto que tem, né, no FRA, porque não tem como a gente saber quanto que tem efetivamente no FRA. Outra coisa, a linha de saldo de lucros aqui, ó, esse saldo de arredondamentos, que é o quanto ele usa para ajustar os cálculos, né? Para dar esses 80 centavos no final das contas. Aí esse mês eles usaram um pouco mais do que os outros que eles guardaram. E quanto que tem hoje? A gente não sabe. Então isso aqui podia estar mais claro aqui. Aqui podia ter também a quantidade de cotas consideradas para o cálculo de 80. Tem lá em cima, só que eu acho que eles podiam colocar aqui, para ficar bem claro toda essa parte de cálculo aqui. Legal. E aí eu acho que a DRE ficava mais limpa nesse sentido. Beleza? 7 centavinhos da linha de composição da remuneração aqui, 7 centavinhos vindo lá do CRI, né? Eles botam para mostrar que a dívida está bem controlada. Aí a gente começa a ver a linha de receita de vendas entrando aqui de novo. Ó. A gente viu nos meses anteriores, depois ela zerou. E agora tem mais uma parte aí para entrar de vendas. Aqui remuneração, comparativo remuneratório. Comparação aqui de remuneração do FATN em relação aos outros fundos de laje do IFIX. A gente vê que o FATN está pagando mais que a média, né? Em relação ao valor patrimonial. E como a gente falou lá em cima, Vila Olímpia, Brooklyn e Berrini, concentrando bem o fundo aqui. Vila Olímpia agora vai ficar bem concentrado por causa do Brasília Machado, mas é uma região muito tranquila ali de onde eles têm esses imóveis, né? Então tá bem sossegado nesse sentido. Em relação aos segmentos, muito tranquilo também, muito bem diversificado o fundo. Isso aqui não tem que reclamar. A liquidez lá perto de 1 milhão, como nós falamos, né? Se a gente for pegar aqui de outubro para frente, a gente está vendo ela tentar voltar para esses 1 milhão aqui, do início de 2024, e deu uma estagnadinha aqui no primeiro trimestre em relação ao número de cotistas. Deu uma quedinha, na verdade, né? Mas ainda depois de um crescimento forte nos últimos anos aí. Falando dos CRIs, o fato mais interessante de aquisição de CRIs é que ele só é feito se o imóvel estiver pagando IPCA mais 10, no mínimo, e aí ele toma um CRI que a despesa desse CRI é menor, claramente, do que esse IPCA mais 10 para ser viável o negócio, né? O que faz com que tenha um controle bem interessante sobre os CRIs. Tem 2 CRIs tomados, né? Em que um já está pagando amortização, o outro começa a pagar em outubro agora, de 2025, com taxas bem ok, de quando eles foram feitos. Ah, Rafis, mas pô, IPCA mais 7,7 é um valor alto. Só que a gente tem que avaliar quais eram as opções de crédito que o fundo podia pegar na época que ele pegou esse CRI, entende? Então, se o Tesouro na época fosse IPCA mais 6, aqui em agosto de 22, um IPCA mais 7,7 é uma diferença pequena para você tomar esse crédito, né? E isso é que eu falo que é bom, que quando eles fizeram esses CRIs, eles pegaram com boas taxas em relação ao que tinha disponível no mercado. E os imóveis pagando IPCA mais 10 fica muito tranquilo de você lidar com essa dívida, né? Tem 54 mil no total em alavancagem em relação ao patrimônio do fundo, é muito tranquilo. Em relação às receitas aqui, 6% da receita, sei lá, menos de 10% do resultado. Então, é uma dívida bem tranquila, assim, bem controladinha mesmo. Aqui a operação, né, eles colocaram as amortizações, então até setembro, o caixa de 13 milhões que a gente viu lá, dá aqui tranquilo,
E aí, a partir de outubro, começa a ser o somatório, né? Desses 630 com esse 338, 627 com 337, vai somando aqui no mês a mês. E aquele caixa lá de 13 milhões aguenta mais um tempo aí. Até lá para meio de 2026, talvez. Teria que fazer a conta aqui de novo, mas acredito que era por volta disso, né? Lá para o meio de 2026. Sendo que ainda tem vendas aí para serem feitas, né? Para somar lá no caixa, né? Do principal, somar lá no caixa. E depois desse tempo aqui das vendas, se puder emitir, o fundo vai tentar emitir para fazer esse suporte aí. Enfim, é acompanhar. Aqui está muito tranquilo ainda, mas aí acompanhando essa evolução aí. Essa dívida para agora é muito de boa. E aqui para baixo, os ativos, né? Então, de novo, o fundo continua rodando bem, entregando muito bem no operacional. A comunicação está melhorando, mas é daquele ritmo, né? E o relatório que deu uma atrasada nesse mês aí também, que, pô, não precisava, né? Mas aconteceu. Pelo lado positivo, eles já regularizaram, né? Então já tá certinho de novo os relatórios. E ia continuar cobrando lá a gestão em relação a uma comunicação mais clara, né? Aqueles pontos da DRE lá que eu citei, por exemplo, as compras e vendas, eles não mostram por quanto que eles compraram, por quanto que eles venderam, então você só confia no número lá do ganho de capital. Mas não tem isso tão aberto assim. E é isso. Para quem é cotista aí do FATN, o fundo tá sossegadinho, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhe aí com o pessoal que tá afim de saber um pouquinho sobre. E a gente se vê no próximo vídeo.